Olá! Você está assistindo ao Visual, um programa acessível da TV Brasil. E aqui os surdos acompanham as notícias em Libras. E no facebook.com/Visual TV Brasil você encontra outras notícias do nosso programa. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. As mulheres trabalham 7h30 a mais que os homens por semana, hein, Jonatas? É isso aí, mas continuam sendo menos valorizadas no mercado de trabalho. É o que aponta um estudo divulgado pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que faz um retrato das desigualdades de gênero e raça ao longo de 20 anos. A carga horária por semana ultrapassa as 53 horas. E além de trabalharem fora, mais de 90% delas realizam atividades domésticas. O serviço em casa está diretamente ligado à remuneração. 94% das mulheres que ganham até um salário mínimo têm dupla jornada. Esse percentual cai conforme a renda aumenta. No caso dos homens, a situação é inversa. Quanto maior os salários, mais eles desempenham atividades em casa. O estudo traz um dado positivo para as mulheres negras. De 1995 a 2015, a renda delas aumentou em 80%. A dos homens brancos cresceu, mas cresceu menos, 11% no período. De forma geral, a situação se manteve inalterada. Homens brancos continuam ganhando mais, seguidos de mulheres brancas, homens negros e mulheres negras. O trabalho doméstico caiu, mas ainda era a ocupação de 18% das mulheres negras e de 10% das mulheres brancas em 2015. O trabalho com carteira assinada cresceu quase 13%, assim como a atividade de diaristas. As mulheres estão cada vez mais chefiando as famílias. Em 1995, 23% dos lares eram comandados por elas. 20 anos depois, esse número chegou a 40%. E o mais interessante é que os homens estão presentes em 34% das residências comandadas por mulheres. A formação familiar também está mudando. Aumentou o percentual de residências com somente uma pessoa ou com casais sem filhos. Mexer demais com a perna, fazer bolinhas com fios de cabelo, piscar muito um dos olhos. É isso aí, são exemplos de tiques nervosos. Já outras pessoas têm aquela mania de conferir se a porta está fechada várias vezes. Jonatas, o problema é que muitas vezes esses comportamentos podem ser sinais de alguma doença. Basta a Raquel ficar um pouquinho ansiosa que lá vai ela fazer uma bolinha com fios de cabelo. O costume vem da infância. No início ela enrolava as pontas do cabelo, mas depois passou a usar os fios que ficavam na escova. Às vezes eu passava a mão assim, algum fio que caísse, eu ia enrolando ele com a mão. Aí hoje, para não ficar também arrancando o cabelo, porque arrancar o cabelo, aí sim eu sei que é uma doença grave. Aí, vamos supor, penteei o cabelo, na escova tem um fio de cabelo, eu pego e faço a bolinha. A ansiedade da Melissa se concentra em movimentos com os dedos das mãos e também dos pés. Ela raspa os dedos uns nos outros constantemente. E quando a preocupação é grande, também faz um movimento rápido com uma das pernas. Não me incomoda não, mas eu já notei que em conversas informais com algumas pessoas, elas percebem e acham estranho, acham esquisito, né? Já comentaram comigo, nossa, mas que mania estranha que você tem. Não é difícil conhecer pessoas que tenham algum tique ou mania. Os tiques podem começar do nada e são movimentos motores repetitivos. Já a mania muitas vezes surge para trazer alívio e por causa da ansiedade. Às vezes esses comportamentos repetitivos denotam também que a gente está ansioso, está preocupado, né? Então, às vezes tem pessoas que batem as pernas, tem pessoas que fazem movimentos com o corpo para aliviar um pouco a ansiedade e conseguir segurar, né, se sentir melhor.
Às vezes essas pessoas também têm algum outro problema, que pode ser desde um transtorno de ansiedade generalizada a um transtorno depressivo, né? Mas o que muita gente não sabe é que tanto os tiques quanto as manias podem desenvolver doenças ou até mesmo serem sinais de que algo está errado com o corpo. Eles podem ter causas genéticas, né? Então a pessoa herda aquilo, por exemplo, os pais, os avós já apresentavam isso, né? E eles podem também ser adquiridos, tá? Eles podem ser, então, doenças chamadas primárias, são distúrbios do movimento, é uma área da neurologia, né, que estuda movimentos anormais, e podem ser adquiridos como sequela. Então, por exemplo, de um trauma craniano, de um acidente vascular cerebral, né? Podem também ser consequência de um quadro neurodegenerativo, então doenças de natureza degenerativa podem se manifestar como tics. Para os dois comportamentos existe tratamento. Por isso é importante procurar ajuda médica se o tique ou a mania permanecer por um tempo mais extenso. E isso começa a interferir na rotina do indivíduo, na vida social e na vida profissional, quando a pessoa se torna adolescente e adulto. Então a gente vai chamar isso de síndrome de Gilles de La Tourette, que é uma doença mais complicada. Aí você pergunta, tem remédio? Tem. Tem tratamento, tem medicamentos, mas a gente não cura. A gente acompanha e medica. E quando tira o remédio, a pessoa volta a ter o problema. Então precisa tomar remédio. Uma revolução não só na música, mas também nos costumes. Assim foi a Tropicália, que este ano faz 50 anos. Hoje, na segunda matéria do especial Tropicalistas, a gente vai ver como tudo começou e como foi um movimento que durou apenas 2 anos, mas fez uma transformação profunda no país. 21 de outubro de 1967, uma noite que mudou a história da música. Em um só lugar reunidos Chico Buarque, Roberto Carlos, Caetano Veloso, Gilberto Gil, entre outros. No começo da carreira, não imaginavam o que estaria por vir. Era o 3º ano do festival. Entre vaias e aplausos, Caetano Veloso subiu ao palco e cantou Alegria, Alegria, acompanhado pela polêmica guitarra elétrica. Contra o vento, sem lenço, sem documento. Aquele arranjo de Alegria, Alegria que o Rogério Duprat fez com aquela guitarrada toda. Eu tô velho e posso morrer porque eu estava presente no Teatro Record, assistindo tudo isso. Gilberto Gil também subiu ao palco com um grupo não tão conhecido, Os Mutantes. Domingo no Parque trouxe uma letra que quebra com a narrativa da Jovem Guarda e Bossa Nova, acompanhada também da guitarra elétrica. Um dos elementos fundamentais da estética tropicalista foi a coisa da música eletrificada, né? A guitarra elétrica de origem americana, passando pelo processo inglês, não é toda a coisa dos Beatles, dos Rolling Stones. Naquela época, os tradicionalistas, enfim, torceram o nariz, tiveram muitos problemas, mas a enxurrada da história e do tempo e a revolução dos costumes natural na vida moderna foi mais forte do que tudo isso. Domingo no Parque ficou em 2º lugar, Alegria, Alegria em 4º, mas rapidamente elas estavam tocando em todas as rádios do país, abrindo espaço para as outras músicas tropicalistas que viriam adiante. A partir daquele momento começaria uma revolução não apenas na música. A Tropicália balançou as estruturas sociais, políticas e artísticas da época. A partir daquele momento, a juventude brincaria mais com a liberdade de expressão, a ousadia e a mistura. Vocês imaginavam que ia ser esse movimento, a Tropicália? Não, eu não. Eu não tinha a menor imaginação. Eu queria fazer música e Caetano tinha um pouco mais essa noção dos processos e da capacidade de intervenção nos processos de forma mais dirigida a determinados propósitos e tudo. Na verdade,
Se a gente quiser tirar tudo do tropicalismo daqui, a gente fica nu, a gente não tem as paredes, a gente não tem as pinturas, a gente não tem o jeito da máquina proceder. Foi uma modificação tão radical na vida da gente. Imagine que homem não podia vestir cor-de-rosa nem amarelo. O músico Tuzé, amigo de Caetano e Gil, conta como foi essa mudança social. Fui para São Paulo, passei um tempo logo depois da Tropicália, sendo mais ou menos hippie, digamos assim. E era interessante que o grupo com o qual a gente andava tinha pessoas de classe A de São Paulo e tinha pessoas paupérrimas da periferia. Ficar juntos, isso foi muito bacana. O tropicalismo reuniu nomes como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Tom Zé, Mutantes e Nara Leão, o maestro Rogério Duprat e os letristas José Carlos Capinã e Torquato Neto, além do artista gráfico Rogério Duarte. Em 1968, o grupo lançou o icônico disco Tropicália ou Panis et Circense, que virou símbolo de todo um movimento. Eram polêmicos, questionaram inclusive os bons costumes e as aparências com seus cabelos esvoaçantes e roupas provocantes. Um ano depois, o 4º Festival da Record já refletiria as mudanças, e a influência tropicalista foi clara no resultado. São Paulo, de Tom Zé, venceu a competição. Divino Maravilhoso, de Caetano e Gil, interpretado por Gal Costa, em 3º. E 2001, de Rita Lee e Tom Zé, em 4º. O tropicalismo durou apenas 2 anos. Em 1969, após prisões e perseguições, foi decretado o enterro da Tropicália, tendo como final o exílio de Caetano e Gil, que foram para Londres. Mas o país nunca mais seria o mesmo. E o visual fica por aqui? Você já sabe, para falar com a gente é só mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Anote aí o número 021 974 522 300. Tchau, tchau. Muito obrigada pela companhia. Tchau.